Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Criando Backends com a Fast API. Eu sou o professor Vinícius e nessa aula a gente vai explorar um pouquinho mais sobre como desenhar as respostas do nosso backend de maneira mais adequada e como fazer o retorno correto dos dados. Vamos lá? Bom, na aula passada a gente viu como enviar um formulário para o nosso back-end e a gente recebeu os dados desse formulário através do nosso método aqui de login, né? Só que a nossa interface não estava muito legal, né? Quando o formulário, a pessoa acertava a senha, acertava, né, o login, a gente retornava um texto simples, né? E o texto simples ele não é legal na maior parte dos aspectos, né? Nessa aula, a gente vai ver como que a Fast API é capaz de renderizar HTML através de um conceito chamado templates. Os templates vão permitir que a gente substitua partes desse HTML inserindo variáveis, por exemplo, ou até mesmo chamando funções, que vão nos permitir, então, personalizar o conteúdo desse HTML de maneira dinâmica. Veja, a partir de agora, a gente vai passar a fornecer páginas dinâmicas para os nossos usuários, não só conteúdo estático. E isso vai dar uma grande diferença no nosso servidor, beleza? Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar instalando um pacotinho que o Fast API usa para desenhar essas templates. A gente chama desenhar com o termo renderizar, né? Um termo comum também em inglês, é um porto-inglês aí, que é bem comum você ouvir por aí, né? Então, quando a gente fala renderizar uma página, é a mesma coisa que produzir essa página, desenhar essa página. Então, vamos lá. Eu vou começar instalando essa biblioteca, né? Vou abrir aqui o meu requirements.txt e vou instalar a biblioteca, que o nome eu já falei, né? O nome Jinja 2. Jinja 2. E aí na versão 3.1.6. Né? Então repara que agora a gente já tem 4 bibliotecas. A Fast API na versão 0.115.8, a Mangoon na 0.19.0, a Python Multipart na 0.020 e a Jinja 2 na 3.1.6, beleza? Fiz isso aqui, se eu voltar aqui para o meu AppPy, ele vai pedir para instalar esse requerimento. Se você quiser usar a sua ideia, basta clicar aqui, ele já vai fazer a instalação. Se você é adepto da linha de comando, né, basta dar o comando pip, a gente pode até procurar no histórico aqui, a gente já usou em outras aulas, pip install --upgrade -r .requirements.txt. Só, a dica para quem quer buscar nesse histórico, que nem eu fiz, é só apertar Ctrl R e aí começar a digitar, que ele vai buscar no histórico para você, né? E assim que você achar, você aperta Tab e ele volta aqui para o cursor, né? Então, vou mandar instalar aqui. Pronto, instaladinha a biblioteca, né? Ele daqui a pouquinho até ele para de reclamar aqui em cima. E beleza. O Jinja 2 é a biblioteca que vai fazer então o desenho desse formulário para a gente, ou das páginas HTML, né? A configuração dela é bastante simples, tá? O que a gente vai fazer é criar, assim como a gente fez aqui com esse app.mount, a gente vai incluir também uma linhazinha para ela. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar aqui de pages, por exemplo, ou templates, o nome que você quiser dar, igual Jinja 2 templates, e aí eu coloco o diretório aqui, ó, directory, igual, e aí eu coloco uma pasta, igual eu fiz com a static, né? Eu coloco uma pasta onde vai estar meus templates. Podemos chamar, inclusive, de templates, sem problema. Beleza? Então, é aqui que a gente vai começar a colocar os nossos arquivos dinâmicos. Vamos criar algumas templates? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou criar aqui a pastinha templates. Opa, não no source, vamos colocar aqui na raiz. E aqui eu vou mover o index para lá. O index não é exatamente uma página dinâmica, mas eu quero que ele apareça numa rota dinâmica, não na rota estática. Então a gente vai desenhar ele como se fosse uma template, tá? Então vamos criar uma templatezinha nova. Eu vou criar uma template, ó, vou até copiar do index aqui, uma template para nossa página de sucesso, onde a gente vai dizer que o usuário
conseguiu fazer o login com sucesso, beleza? Então, como que vai ser? Vamos apagar aqui o form que a gente tinha, né? Não vamos ter esse form. O nosso título aqui a gente vai mudar para bem-vindo, então welcome, por exemplo. E aqui no corpo, né, a gente vai escrever então bem-vindo. E aqui seria o nosso admin, né? Mas eu não quero simplesmente escrever a palavra admin. Eu quero colocar o nome do usuário que conseguiu fazer login aqui. Como que a gente muda isso? Como que a gente faz para que o Jinja entenda que a gente quer usar uma variável aqui e não simplesmente a palavra admin? Bom, para fazer isso, a gente usa o nome da variável entre duas chaves. Então, ó, vou abrir duas chaves e fechar duas chaves e vou colocar aqui o nome da variável que eu quero, que é a variável username, beleza? Então, ó, vai escrever welcome, bem-vindo, username, tá? Vamos adicionar algum estilo só para ficar mais bonitinho, para a gente ver que é um HTML mesmo, né? Vou criar uma tag style aqui, inline mesmo. Vamos colocar aqui um text align no center. Vamos colocar também uma cor, né? Como um verde, por exemplo, para a gente ter aí uma corzinha de destaque ali, né? Para a gente não se perder, beleza? Então, beleza. Tá aí o nosso estilo, né? Então, nós vamos ter aqui um estilo centralizado, né? Vai ficar mais bonito. E aqui a corzinha verde no nosso CSS, beleza? Dentro da tag H1 mesmo. Vamos testar aqui. Veja aqui, ele não vai rodar com Jinja, né? Só para a gente ver a cara da página. Olha lá. Welcome username, beleza? Vai ficar com essa carinha aqui. Tá ótimo, né? Vamos colocar a de falha também. Vamos chamar aqui de failure.html. Vou copiar aqui a do sucesso. E aí aqui é onde a gente vai botar aquela mensagem que a gente já tinha, né? Que a gente diz que a tentativa de login falhou. Então eu vou colocar aqui login failed no título. E aqui, com uma cor vermelha agora, a gente vai colocar o texto login attempt failed. Beleza? Então tá aí, são os dois dados que a gente vai querer renderizar, né? E do jeito que a gente quer, beleza? Um colorido, um vermelho e o outro verde. Então, essas são as nossas templates. Como que eu faço agora para minha página utilizar essas templates? Então, vamos nas rotas aqui. Bom, para a gente utilizar as templates, a gente vai usar um recurso que é o recurso de desenho, tá? E o recurso de desenho nos permite configurar uma série de coisas. Então, olha só. Vamos começar criando a rota da nossa home, para a gente não ter que mais usar o static aqui. Então, eu vou criar aqui um app.get na barra, direto, a nossa home, né? Então, vamos criar aqui o def home, né, que é nossa página inicial. E o Jinja vai exigir que a gente passe um parâmetro da FastAPI, que é o parâmetro do request, tá? O que é esse parâmetro do request? Sempre que eu colocar o parâmetro do request na minha requisição, tá? Sempre que eu colocar esse parâmetro do request aqui, ó, importando sempre do Starlet, tá? Que eu colocar esse parâmetro do request aqui, a FastAPI automaticamente vai preencher esse parâmetro com informações da requisição. Que informações são essas? Qual que é a rota que eu estou, qual que é o código de retorno dessa rota e coisas desse tipo, né? Então, qual que é o método que foi usado nessa rota. Se você apertar REC ponto, você vai ver aí uma série de informações que isso tem sobre o request. Por que a gente faz isso? Porque o mecanismo de templates vai exigir esse parâmetro, tá? Então, ele vai exigir esse parâmetro da gente, beleza? Então, beleza. Como que eu faço, então, a renderização de uma página, o desenho dessa página? Eu faço return pages, que é a minha variável aqui de cima, ponto template response. Então, eu estou dando um novo tipo de resposta agora, que é a resposta num template, tá? E aí, agora, eu coloco o quê? O request
Então, que é a nossa variável rec, né? E coloco também o nome do que eu quero renderizar. Então, aqui, ó, index.html. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quando alguém acessar essa rota, o nosso servidor vai executar e vai desenhar o HTML que tiver lá nas nossas templates com os dados que a gente fornecer. Vamos testar? Ó. Vou testar só essa rota primeiro. Claro, a outra ainda não está funcionando, né? Mas vamos, daqui a pouquinho já vamos ajustar isso. Então, vamos rodar aqui o nosso Uvicorn. E agora, acessando no 8000, olha só, o formulário de login já veio, né? Imediatamente. Por que isso aconteceu? Porque eu não estou mais numa rota estática, né? Eu voltei a estar na rota dinâmica e essa é a minha rota barra, é o meu index, é a primeira rota que o servidor acessa. Então, olha só, a gente já tem aqui a página de login aparecendo como a gente queria, tá? Então, ótimo. Vamos continuar agora. Vamos fazer o código aqui de baixo, retornar a template que a gente quiser no momento ali de login, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho esse código, né? Vamos simplificar um pouco o nome dessa variável. Vamos chamar ela simplesmente de form, para não ficar muito longo o código. E eu vou tirar essa validação do username aqui. Ou seja, qualquer usuário que botar assim, ó, 1, 2, 3, 4, a gente vai mandar um welcome para ele, até para a gente poder testar se o nosso template está funcionando, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Bom, se o form for 1, 2, 3, 4, né? Vamos fazer o seguinte, a página que a gente quer renderizar vai ser o success.html, que a gente criou aqui, né? Beleza? Se não, a página que a gente quer renderizar é a failure.html. Beleza? E agora vamos chamar de novo o nosso comando, o mesmo comando aqui de cima, para fazer a renderização. Lembra, qual que é o problema aqui? Não tem o request, nós vamos adicionar esse parâmetro na nossa rota, tá? Uma coisa interessante é que esse parâmetro é um parâmetro especial para a Fast API. Ela nunca vai cobrar que o usuário coloque o request em lugar nenhum da rota, tá? Ele não vai aparecer nos queries, em lugar nenhum. Ele simplesmente colocou uma variável desse tipo, ele vai preencher, né, essa variável com informações sobre a requisição, tá? Beleza. E aí o name, né, que a gente vai renderizar não é mais index, a gente vai renderizar aquela page que a gente calculou ali em cima, né? Só tem um detalhe, né? O que acontece é que nós queremos enviar uma informação para dentro dessa página, né? A gente quer enviar, no caso daqui da página de sucesso, a gente quer enviar o username. Então, como que eu faço isso, esse envio dessa informação para dentro da página? Bom, o que eu posso fazer é criar um dicionário do Python e enviar esses dados. Então, isso vem na variável chamada context. Então, vamos colocar aqui, ó, context igual, posso fazer o seguinte, ó, username, dois pontos, form.username. E aí, envio isso no context aqui, tá? Vai funcionar? Vai funcionar, tá? Vai funcionar certinho. Vamos testar, ó. Então, vim aqui. Vamos abrir aqui a página. Vou botar o username admin. E a senha 1, 2, 3, 4. Olha lá, welcome admin, como a gente queria. Veja que ele está pedindo para mudar a senha, porque é uma senha fraca, né? O navegador entendeu que o login foi de sucesso. Vamos trocar a senha aqui, vamos botar um 2, 3, 4, 5. E veio a falha, né? De novo, o navegador pedindo para trocar a senha, porque essa aqui é uma senha fraca. E ele entendeu que esse login foi de sucesso. Isso também é um problema, que a gente pode corrigir daqui a pouquinho, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ele entendeu, puxa, a pessoa fez um login e esse login falhou, tá? Ok. E aí a gente desenhou a página que a gente queria, era exatamente o que a gente queria fazer aqui, certo? E vocês viram que o username foi lá para dentro. Agora você vai falar, professor, mas e se fosse um formulário de cadastro? E no formulário de cadastro tem muita informação, né? Tem o nome, tem o sobrenome, nome da mãe, endereço, telefone, né? Tem um monte de informação.
eu teria que criar esse contexto um a um, campo a campo, e a resposta para isso é não, tá, pessoal? Na verdade, o PyDentic te traz uma vantagem. Todos os objetos do PyDentic são automaticamente serializáveis em dicionários, tá? O que significa que ele faz isso para você. Basta que a gente faça o seguinte. A gente pode escrever aqui, ó, form.model.dump, tá? Esse model dump faz exatamente isso. Ele vai pegar todos os campos do model, transformar num dicionário do Python e pronto. Vai enviar para dentro do contexto, beleza? Bom, vamos testar? Beleza, né? Vamos entrar aqui no nosso login. Agora ele é a página principal, né? Vamos fazer aqui o login. Vou colocar aqui meu username, admin, senha, 1, 2, 3, 4. Welcome admin, perfeito, era o que a gente queria, né? Agora vamos voltar aqui, vou colocar username Vinícius, mesma senha, e aqui welcome Vinícius, perfeito, né? Bom, e se eu errar a senha, como a gente viu, ele, apesar de colocar um login failed, ele fica falando para eu mudar a senha porque ele considerou um login de sucesso e o Chrome identificou, puxa, essa senha é muito fraca, esse usuário precisa mudar, né? Como que a gente faz para evitar essa mensagem do Chrome? Bom, assim como a gente tem diferentes métodos de entrada, né, e diferentes rotas, a gente também tem códigos de retorno. Vejam que quando eu estou acessando essas páginas, aqui atrás, ó, o meu servidor está mostrando para mim o que aconteceu. Ó, quando eu acessei o post no login, ele retornou um 200 OK. O que é esse 200 OK? É o código de retorno que indica que a requisição foi de sucesso, tá? Quando ele tentou acessar o ícone da página, ele retornou um not found, veja, ou seja, ele não encontrou esse ícone no servidor. Se você colocar uma rota que não existe no seu servidor, ele também vai dar esse 404 not found. 404 significa isso, tá? Da mesma forma, quando alguém tenta fazer um login e não consegue, você tem que retornar um código de status que indica para ele que esse login falhou, tá? Então, além da página, vamos definir também esse status code, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, status code igual, e aqui a FastAPI já tem as constantes para isso, né? HTTP 200 OK. E no caso da falha, vamos fazer o seguinte, ó, tem o status code igual HTTP 403 forbidden, tá? Então, eu posso ou dar a resposta, ok, beleza, deu certo, login sucesso, né? Você está numa página autorizada. Ou eu posso dar a resposta de proibido. Eu rodei e você não conseguiu fazer esse login, beleza? Então, você não pode acessar essa página, você está proibido. Eu sei quem você é e você não pode acessar essa página, beleza? Outra resposta possível é a resposta unauthorized, tá? Unauthorized significa que o servidor ainda não reconhece o login desse usuário, ou seja, esse usuário ainda não está logado. Ele não pode te fornecer a página porque esse usuário não tem login. Se ele tentar de novo, de repente com uma nova senha, ele vai conseguir. É até um código de retorno melhor para esse caso, né? O forbidden, o que você está indicando? Você está indicando assim, ó, eu sei quem você é, mas você não pode acessar essa página. Ou seja, você já fez o login, já sabe quem é aquele usuário, mas ele não pode acessar essa página, beleza? Então, vamos retornar aqui o código de unauthorized. E aí, basta incluir na nossa template response esse código aqui, ó, status code igual ao status code. Vamos dar uma quebrazinha de linha aqui, né? Porque ficou esquisito. Vou quebrar de novo a linha aqui e fechar aqui o nosso template. Opa! E fechar aqui o nosso template response.
Beleza? Então tá aí. É a nossa nova resposta. Vamos testar agora se o Chrome vai parar de nos incomodar? Olha lá. Beleza? Vamos clicar aqui, né? 8.000. Vamos colocar aqui os valores inválidos. Login. Veja que agora o Chrome não deu uma mensagem de troque sua senha, porque como ele recebeu essa resposta, ele sabe que esse usuário é inválido. Se a gente vier aqui na abinha inspecionar do nosso navegador, a gente pode acompanhar essa requisição. Olha só, vou fazer aqui login, venho aqui na aba Network, a gente vê que houve uma requisição de login e olha o status aqui, ó, 401, tá? Então, nessa aba Network é onde a gente tem várias informações a respeito dessa requisição, beleza? Se você der um cliquezinho nela, você consegue ver até dados dessa requisição. Por exemplo, você consegue ver o que foi enviado, né? Você consegue ver até de forma bruta o que foi enviado. Você consegue ver o que foi respondido pelo servidor, né? E você consegue ver dentro dessa aba o código de retorno. É muito útil usar essa aba para testar a sua aplicação. Quando você estiver desenvolvendo, sempre esteja com essa abinha do lado. Ela vai te ajudar bastante a entender o que o servidor respondeu e o que você enviou, né? De repente, identificar aí algum erro. Beleza? Bom, esse conteúdo, ele parece simples, mas ele abre agora uma porta para a gente fazer páginas realmente complexas no nosso servidor. A gente vai começar a explorar um exemplo de caso real a partir das próximas aulas. Então, te vejo lá.